Boa noite. Então, hoje nós vamos começar o estudo do livro do Apocalipse. Eu tinha anunciado já há alguns dias, mas tive alguns problemas, não pude iniciar na data que eu pretendia, mas vamos iniciar hoje. Esse livro ele trata mais do assunto da segunda vinda de Cristo, né? E eu vou fazer um estudo breve da interpretação do livro. Vocês vão acompanhando comigo aí. Quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail para mim e eu responderei em seguida, ok? Pois no final eu vou estar postando o meu e-mail e aí quem quiser pode estar enviando. Então esse estudo é sobre a segunda vinda de Cristo, a interpretação do livro do Apocalipse. Bom, existem duas maneiras de estudarmos o livro toda a Bíblia, mas especificamente os livros escatológicos, né, que se refere aos assuntos futuros da Bíblia. É, as duas maneiras principais são o método de interpretação literal e o método de interpretação alegórico. O método de interpretação literal, o nome já fala, né? Você interpreta da maneira literal, assim como ele está escrito. E o alegórico, começou a ser usado pelos judeus e os cristãos já no primeiro século, porque eles viam muitos livros do Antigo Testamento difíceis de ser interpretados da maneira literal, né? Então eles viam ali alguns exemplos de textos antropomórficos e que significa que alguns alguns dos sentimentos humanos eles estão sendo representados por alguns deuses, né? A antropomorfia ela trata desse assunto e eles viam algumas dificuldades de interpretar esses assuntos, esses livros, esses textos. Então eles criaram essa maneira alegórica. A maneira alegórica ela pega alguns símbolos e tenta trazer algum significado, buscando dentro da própria Bíblia significado para aqueles símbolos. E no decorrer desse estudo nós vamos ver que os profetas, nas visões que eles tiveram, eles faziam perguntas, né, para aqueles que traziam a visão para eles, para os anjos, né, que traziam as visões para esses profetas, e muitas das vezes eles traziam a resposta, o significado daquela visão, daquele símbolo. E aí você tem a interpretação correta é feito, quando é dado, né, esse significado para aquele símbolo, para aquela visão que é quase impossível de trazer uma resposta da maneira literal. É, durante o decorrer dos tempos, existiram quatro escolas de linhas de pensamentos diferentes umas das outras, né? Eu vou abordar as quatro principais, né? A primeira, como está escrito aqui, preterismo. O preterismo eles acreditavam que quase todas as profecias já haviam se cumpridas já no primeiro século. Um marco histórico para eles foi a destruição do templo, né, de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e as perseguições que haviam naquela época já para os cristãos, né, e os judeus pelo Império Romano. Então a escola de preterismo ela aborda mais esse assunto de que as profecias já se cumpriram, né? Já se cumpriram no primeiro século, e a destruição seria a destruição do primeiro templo de Jerusalém nos anos 70, e a perseguição que aborda na tribulação já ocorreu
nesse primeiro século, anos após a destruição, e anos antes, né, e anos após a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. E a escola do idealismo. Eu não coloquei aqui porque são assuntos que é só para dar uma base para a gente entender o que significa cada uma delas, tá? Idealismo, também conhecido como simbólico, interpreta o livro como uma representação simbólica, ou seja, não de uma maneira literal. Eles acreditam que o livro do Apocalipse ele é um livro espiritual, que ele não são fatos reais, verdadeiros que vão ocorrer ou que ocorreram durante os séculos, né? Eles veem como verdades só espirituais, coisas que nós não vemos. Elas ocorrem a nível espiritual, em um outro plano, e que nós humanos não temos, não veremos, né, esses fatos ocorrerem durante os séculos, nem os que já passaram também viram. Ok? A escola futurista. A escola futurista talvez é a que se encaixa melhor, né? E a historicista. No meu ponto de ver, o futurista tem mais a ver com a realidade. A escola futurista acredita que o livro trata-se de eventos principalmente dos finais do tempo, né? Tem duas linhas, né? A futurista. E a que eu pertenço, eu creio que é a moderada, né? Ela acredita que alguns eventos já ocorreram, principalmente ali no capítulo 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse, né? Onde João ele fala que as cartas foram escritas às igrejas daquela época, né? Mas também, durante o decorrer dos séculos, as características ali daquelas igrejas que haviam já naquela época, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, enfim, todas as 7 igrejas que destinam as cartas, elas também tratam-se de assuntos das igrejas do tempo que nós vivemos, né, durante o decorrer de todo o século. Então, a escola futurista, a linha moderada, ela acredita que alguns eventos já ocorreram, principalmente ali do capítulo 1, 2 e 3, e a partir do capítulo 4 são eventos que são mais destinados para os tempos do fim. A escola futurista ela pretende ser o mais literal possível. Entretanto, em alguns momentos é quase que impossível ser literal, somente na abordagem de interpretar aqueles símbolos que existem ali no livro do Apocalipse. Então nós abordamos o literalismo quando é possível, e quando não é possível, a interpretação alegórica. Nós não a linguagem simbólica, nós levamos em conta, porém, quando dá para fazer uma explicação literal, buscando dentro da própria Bíblia os significados, a gente procura fazer. Quando não, o simbolismo ele trata de outras profecias que houveram em textos paralelos de outros profetas que escreveram no Antigo Testamento, como Joel, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Eles abordaram muitos assuntos de fatos que ocorreriam no final dos tempos, e através desses livros, desses profetas, a gente consegue ter um significado para esse simbolismo. E por fim, a escola da linha historicista vê o livro como um panorama da história da igreja, desde a época
dos primeiros séculos até o tempo do fim. Cada símbolo e evento ocorrido ali no livro do Apocalipse, os historicistas acreditam que é uma representação no decorrer da história cristã, durante toda a era cristã. Eles veem o livro como uma profecia contínua e progressiva, que se desenrola através dos séculos. Aqui, no meu ponto de ver, a única coisa que não bate muito é que eles veem cada evento como uma representação do recorrer da história. Na verdade, os eventos, eles são mais voltados para o tempo do fim. Aí que está a diferença entre o historicista e o futurista. O historicista, ele vê esses eventos como eventos que estão ocorrendo durante todo o decorrer da história da era cristã. E o futurista são eventos que ainda vão ocorrer, exceto o capítulo 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse, como eu já disse. Bom, aí depois dessas escolas de pensamento, existem interpretações sobre o milênio. Existe a interpretação do amilenismo. Amilenismo seriam aqueles que não acreditam no milênio, mas na verdade essa palavra amilenismo não é bem esse significado. Eles acreditam no milênio, porém de uma maneira espiritual, que eles não ocorreriam de maneira literal. E o início do milênio não literal deu-se a partir da primeira vinda de Cristo. E Cristo está reinando, né, nos céus, é lógico, e no final do milênio, que seria não literal, seria na segunda vinda de Cristo, onde se chegaria ao fim desse reinado milenar aqui na Terra, entre aspas. Já a interpretação pré-milenismo acreditam que haverá um milênio literal antes da vinda de Cristo. Essa é uma linha mais voltada para alguns cristãos que têm a visão de que haverá o arrebatamento. Após o arrebatamento haverá a grande tribulação, e após a grande tribulação o milênio, e depois Jesus vai voltar para fazer o julgamento do trono branco. E tem a linha pós-milenismo, que é a que eu creio ser a mais correta, que é aquela que acredita que haverá o milênio após a segunda vinda de Cristo. Alguns desses pós-milenistas acreditam também no arrebatamento antes da segunda vinda de Cristo, e depois da tribulação, que são 7 anos, seriam os 7 anos nos céus, né, ali no grande banquete, na ceia com o Senhor, e depois voltando para trazer o milênio na Terra. E tem os pós-milenistas que não são pré-tribulacionistas, são aqueles que acreditam no pós-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que haverá a grande tribulação, Jesus volta, na sua segunda vinda ele leva a igreja, e logo em seguida, imediatamente, é colocado o milênio, é implantado o milênio na Terra. Mas já existiam no céu aqueles que foram salvos antes da tribulação, que estavam aguardando esse acontecimento da segunda vinda de Cristo para a reunião da igreja, junto com aqueles que já haviam sido mortos, né? E esse encontro também haverá a ressurreição dos mortos, onde os corpos vão se juntar com aqueles que já haviam sido mortos, e em seguida a igreja já arrebatando
um dos seus corpos glorificado. Bom, continuação aqui, a interpretação sobre o arrebatamento. Como eu já disse, tem o pré-tribulacionista, que é aquele que acredita que Jesus virá antes da tribulação, né? Essa linha ela cresceu bastante no século XIX e não é uma maioria, mas tem bastante adeptos e muitas igrejas têm adotado essa linha de pensamento. A mídia tribulacionista é aquela que acredita que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Uma minoria, não há muito base bíblica para isso, mas existem aqueles que pensam dessa maneira. E os pós-tribulacionistas é uma linha mais histórica, aquelas que foram abordadas pelos primeiros pais da igreja, já no primeiro século, né? E após esse acontecimento vieram outros que colocaram essa linha pré-tribulacionista, mas a pós-tribulacionista é aquela que já desde o primeiro século já haviam aqueles que sempre abordaram esse assunto, que é a linha que eu creio ser a mais correta na interpretação bíblica. Bom, aqui eu criei uma cronologia, né, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então os fatos ali do livro do Apocalipse, eles começam mais... João ele escreve o livro aproximadamente no ano 95, onde ele estava ali na ilha de Patmos, então já após a primeira vinda de Cristo. Mas os fatos começam a partir já da igreja. Então a igreja se iniciou quando Jesus veio ao mundo, né? Então na primeira vinda. Depois veio a destruição do templo, né? Esses são os fatos mais importantes durante que nós vamos estudar no livro do Apocalipse. Aí veio a destruição do templo do ano 70, onde aqueles que são os historicistas acreditam que a maioria dos fatos já ocorreram. E tem depois, em seguida, no decorrer da história, o fato mais importante é o princípio das dores, que é o momento que nós estamos vivendo, já quase chegando ali na grande tribulação, porque nós vemos as coisas acontecendo e Jesus disse que, assim como uma mulher, quando está para dar à luz, as dores vão intensificando, né? Então a grande tribulação estariam próxima aos fatos da grande tribulação. Então nós acreditamos, por essa intensificação dos eventos escatológicos estarem ocorrendo, nós acreditamos que a grande tribulação também está próxima, onde haverá 3 anos e meio que o anticristo fará um pacto, né, com os governantes da terra. Então os 3 primeiros anos e meio praticamente serão ali 3 anos e meio de paz, e após 3 anos e meio de perseguição, e logo em seguida, após esses 7 anos, já haverá a segunda vinda de Cristo. Então esta é a introdução do livro do Apocalipse. No próximo vídeo nós estaremos iniciando já o estudo do capítulo número 1, ok? Obrigado a todos. Aguardem o próximo vídeo. Em seguida nós estaremos começando o estudo do capítulo número 1 do livro do Apocalipse. Um abraço a todos, obrigado.